Vamos asserenando os ânimos, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. Estamos recebendo na noite de hoje a nossa querida Cris Mascarenhas, que já esteve na nossa casa, parceira do Movimento Espírita. Eu tenho certeza que vocês vão amar a palestra. Sempre a mensagem dela é muito edificante. E antes de começar, eu queria lembrar o nosso evento que vai acontecer quinta-feira no Sal e Brasa, tá? Já está aí nas redes sociais o nosso São João. Como sempre, né, tem música, é um momento muito gostoso da casa e vocês sabem que parte da renda é revertida para a nossa creche, além da nossa barraca junina, né, que vende pamonha, canjica dentro do restaurante e bolos, e 100% da renda da barraquinha é também para a creche. Então a gente conta com a presença de vocês, chame os amigos, colaborem, quanto mais gente estiver lá, melhor para a nossa casa, né? É o evento do nosso mês, vai ser o São João lá no Sal e Brasa. Desde já a gente agradece a todo mundo que está colaborando com esse evento, né? Tem muitas mãos se ajudando para que o evento aconteça. E aí, para que a gente não perca mais nem um minuto da nossa querida, vamos todos elevar o pensamento ao alto, pedindo a Deus que sua infinita bondade abençoe a todos nós, a esta casa evangelizadora. Envie os seus obreiros do bem, liderados pelo nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes. Que a tua luz fecunda e infinita envolva-nos a todos, em forma de bálsamos para os nossos males físicos, espirituais e emocionais. Que essa luz se expanda pela casa dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, dos inimigos, os locais de dor e sofrimento. Que possa, Senhor, tocar o coração dos líderes mundiais, dos líderes religiosos, para que a palavra de ordem no nosso planeta seja fraternidade. E essa fraternidade se espalhe nos países em guerras, nos locais de flagelos destruidores e em todo local onde nesse momento alguém sofre pranto e ranger de dentes. Te pedimos, Senhor, pela nossa creche, as crianças, as gestantes, pela família Lá Sem Fronteiras e por todos aqueles que nos ajudam direto e indiretamente, pelo movimento espírita, para que cumpra a missão que lhe foi confiada de Consolador prometido e prepare a chegada do Regeneração. Confiantes na tua luz que nos envolve, pedimos inspiração especial para nossa irmã que fará uso da palavra, para que sua fala toque os nossos corações e desperte o melhor em cada um de nós. E nesse momento, sob a égide do Mestre Jesus, iniciamos os trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz. Seja bem-vinda. Andresa vai lhe acompanhar aqui na mesa. Tá? Boa noite. Muito obrigada pela recepção tão carinhosa. É uma alegria voltar aqui para conversar com vocês, para a gente refletir um pouquinho em torno desse tema, a luz do mundo. É um tema tão bonito e tão essencial para nós, né? Bom, a primeira tela é essa mesma, viu, gente? É isso mesmo, né? É nada. E eu queria que vocês pensassem como seria o mundo sem luz. Como seria o planeta Terra sem luz? O que é que a gente iria sentir? Que sentimentos viriam? Desespero, desnorteamento. Imagina, a gente não saber o que é que está à frente, o medo, reconhecer as pessoas, não saber onde está, né, à frente, atrás, né? Então, sempre é bom a gente pensar nesses contrastes, né? Jesus, ele disse 7 eu sou. Os 7 eu sou de Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida, está lá em João 6,35, e tem uma passagem muito bonita que representa isso, porque ele fala para ela, é para uma mulher, para essa mulher samaritana, né, que ele fala do reino de Deus, ele se anuncia como Messias pela primeira vez, e depois que ele conversa com ela,
ele estava vindo de Jerusalém com os discípulos. Então, os discípulos, era uma viagem longa, estavam cansados, os discípulos foram em busca de alimento, de comida, de água. E quando voltaram, encontraram Jesus ali, conversando com aquela mulher, acharam meio esquisito, porque não podia naquela época. Mas aí eles oferecem aqui, mestre, a comida e a bebida, e Jesus rejeita. E eles acham aquilo estranho, né? Porque tinham vindo de uma viagem muito longa. E Jesus vai dizer que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então aqui ele traz o pão espiritual para nós, que nos preenche, né? Ele vai dizer também, eu sou a luz do mundo. Quando ele fala para Nicodemos da reencarnação, Nicodemos, que era um doutor da lei, naquele momento Jesus reflete, né? Como és doutor e não sabe dessas coisas, né? Existia uma confusão muito grande em torno de ressurreição, de reencarnação. Esse era o tema, né? Então ele traz aí a questão da luz combater a ignorância. A treva começa a ignorância, né? E ele vai dizer também, eu sou a porta. Lá em João também tem uma passagem chamada Batida Divina. Jesus não só se apresenta como aquela porta, aquela passagem, né, para a gente mudar de vibração, chegar até Deus, mas fala também de uma postura muito interessante, porque Jesus, é muito comum essa foto até, vocês já devem ter visto no Google. Jesus está na porta batendo. E se a gente se colocar do outro lado, a gente vai fazer algumas reflexões muito bonitas. A primeira delas é que Jesus não tenta arrombar a porta. Ele não força essa abertura de porta. Ele simplesmente nos avisa, estou aqui, né? Ele bate a porta. Então, assim, não há violência, não há nenhuma imposição, mas sim uma vontade. E ele ficar na porta exige da gente justamente fazer esse movimento de estando lá no aconchego de nossa casa, onde nos sentimos protegidos, né, onde nos sentimos mais no conforto mesmo, e a gente sair desse lugar, fazer o esforço, se levantar, andar e ir até ele. Essa é a ideia, né, que seja espontânea essa decisão da gente de seguir Jesus. Ele vai dizer também, eu sou um bom pastor. E essa é uma das passagens mais lindas também, né? Porque quando a gente pensa na relação da ovelha com o pastor, a gente sabe que é uma relação de afeto, de amor. A ovelha, que é um animal dependente, é um animal meio sem iniciativa, ela realmente depende do pastor para comer, para andar, para se proteger do lobo, e o pastor dá a vida por ela, né? E ele deu a vida, né, por nós. E aí nós vamos, eu sou a ressurreição e a vida, ele também vai dizer isso. E aí vem a identificação de Jesus com essa frase, porque a coisa mais importante para o judeu que aconteceu não foi o nascimento de Jesus, foi a ressurreição. A ressurreição, de fato, para eles era a prova concreta, né? Tanto que Jesus se materializou, ficou 40 dias para que eles realmente acreditassem naquele Messias, naquele profeta que era o Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João também. Está tudo em João, né? Porque ele era o apóstolo mais espiritualizado, né? O evangelho dele é muito nessa linha. E aí a gente resume o Cristo nisso, como ele sendo esse tudo em nossas vidas. O Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Também é outra fala muito linda de Jesus, porque quer dizer, antes de tudo, que nós estamos ligados, juntinhos, né? E a videira alimenta os seus ramos.
E às vezes é preciso podar os ramos, né? Quando ele se desvia um pouquinho, resseca. E aí o que é que faz quando poda? Ele nasce. Mais ainda, melhor ainda, mais bonito. E frutifica. Então nós somos os ramos, a extensão do próprio Jesus, do próprio Cristo. E são aqueles que, o quê? Que atuam como estando na ponta, né? Mas uma coisa interessante aí desses 7 eu sou de Jesus é o eu sou a luz do mundo. Porque todos os outros, ele diz que ele é. Mas a luz do mundo, ele vai dividir com a gente. Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus, agora a gente voltando para Mateus. Certo? Então, ele está querendo dizer que a luz, como essência, é uma parte dele e nossa. Nós estamos nesse hálito de Deus, juntos, oriundos dessa mesma luz. Estamos assim, entrelaçados, digamos, Jesus e nós, né? E esse eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo, que é a único eu sou que ele vai dizer que nós também somos, mesmo que nós sejamos como essa candeia, uma luz pequenininha, né? Uma luz que ainda não está com a fé segura, ainda oscilando, uma luz que ainda não está iluminando tanto por onde passa, mas o pouco que temos, podemos muito. A pouca luz, a pequena luz, ela ainda clareia, né? E é dela que se eleva a chama. Então, a entrega de Jesus foi um ato de luz para com a gente, e essa entrega dele, ele fez também porque ele enxergou luz em nós. Então, olha, se o próprio Cristo, que é a luz do mundo, ele põe o seu olhar sobre nós e enxerga essa luz também, esse reflexo, quem somos nós para nos acharmos pouco, inoperantes, incapazes, não amados? Quem somos nós? Né? E aí, será que não está na hora de vermos essa luz em nós também, exercer essa luz, esta humanidade, expandir? Nós temos uma defesa, na realidade, até automática, né, que vem dos instintos da gente, é da gente prestar atenção sempre no perigo, nas coisas ruins, nas coisas difíceis. Isso é uma maneira de funcionar para a sobrevivência. Mas nós já estamos numa etapa que nós podemos vislumbrar muito mais do que isso. Nós não precisamos só existir. Nós podemos ser. E ser luz. Iluminar. Né? Então, onde nós possamos ir, sempre vai haver uma oportunidade de ser luz, de alguma maneira. Às vezes, sem falar nada, inclusive. Que a gente não está falando aqui de pregar, né? A gente não está falando aqui de fazer uma grande obra, mas a gente está falando aqui de uma presença amorosa, de uma presença afetuosa, de uma presença acolhedora, que não precisa de fala, e às vezes basta um olhar, um sorriso. Né? O que você vê que vale a pena em você? Tem uma linha da psicologia positiva que ela vai justamente nesse viés. Em vez de ela trabalhar com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, ela vai identificar os seus pontos positivos e potencializar. A gente não deixar de trabalhar o que é preciso, obviamente, mas a gente também colocar a luz, dar atenção, potencializar nas virtudes que nós já temos sim algumas virtudes. E essas virtudes,
Se a gente exercer, potencializar, elas mesmas vão resolver esse lado da gente, que precisa melhorar ainda. Esse lado que Joana de Ângeles vai chamar de sombra, e Jung vai chamar de sombra. Luz e sombra, os opostos, né? Então, que humanidade estamos ajudando a construir? E aí vem mais uma fala de Jesus, completando: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E aí ele vai vir com o imperativo: brilha a vossa luz. Poucas vezes Jesus usa o imperativo. E o imperativo é para dizer assim para a gente: eu tenho certeza disso. Eu não estou sugerindo. Eu não estou dando uma sugestão, eu não estou dando uma orientação. Não, eu estou dizendo: brilhe a vossa luz. É uma ordem que a gente deve realmente internalizar como um mantra, porque nós já temos essa luz. Precisamos apenas deixá-la brilhar, né? Não colocar o pano, não colocar a candeia debaixo do alqueire, que era o símbolo ali daquela candeia. Mas o que é que Jesus sugere? Colocar no alto da casa. Aquelas casas da Palestina eram muito pequenininhas, né? E coloca no alto, que coloca no alto, mesmo sendo uma luzinha da candeia, vai iluminar a casa toda, por conta do tamanho, por conta do nosso campo de atuação. E o nosso campo de atuação pode ser o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa instituição religiosa, a nossa academia, a faculdade, onde a gente for. Em qualquer lugar onde estejamos, é um campo onde nós podemos contribuir. Não estamos naquele local do nada. A gente vai poder deixar algo lá. Nem que seja uma... prece? Nem que seja uma prece. Uma vibração. Ok? Então, sempre podemos dar algo de nós, iluminar. É a caridade, né? Que é feita aquela caridade imaterial. Opa, voltei aqui. E o que é que Jesus disse para nós? Para acalmar o nosso coração, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que é que significa para que em mim tenhais paz? Em Jesus. A gente não tem ainda essa paz, mas a gente vai buscar nele. Qual é a paz? É a paz de imitar Jesus. É a paz de, numa hora de dificuldade, numa hora de dúvida, a gente pensar assim: o que é que Jesus faria no meu lugar? O que é que ele diria nesse momento? E é muito desafiador quando a gente pensa nisso, porque quando a gente vem assim: nossa, está tão longe do que eu tenho condições de fazer ou de dizer, é tão difícil. Mas a ideia é justamente a gente ter essa coragem de falar. Ok? A gente diz muito assim: para onde vai essa humanidade, né? Para onde está caminhando? Tantos conflitos, né? Tantas questões que a gente nem esperava mais passar. E a gente fala como se a gente estivesse fora dela. Para onde está caminhando essa humanidade? Ué, a gente é a própria humanidade. Nós mesmos. E nós sabemos, né, que nós contribuímos para tudo isso. Indireta ou diretamente. Até com os vírus, né? Através das nossas formas de pensamento, dos nossos sentimentos. O que é que a gente está emanando? A gente pensa que não está indo para canto nenhum, mas está sim, a gente está fazendo uma psicosfera. Esse ambiente tem uma psicosfera que é a soma dos pensamentos e dos sentimentos. O bairro tem uma psicosfera, a comunidade tem uma psicosfera. E a gente sente isso. Porque a gente sabe, porque às vezes a gente entra no local e a gente
tem alguma coisa aqui que não está legal, a energia não está, né? A gente fala energia, a energia aqui não está boa. Ou então a gente chega no lugar, ou então a gente chega em presença de pessoas que a gente se alegra, só pelo fato de chegar próximo. Tem gente que nos dá paz, tem gente que nos anima, tem gente que também nos causa uma sensação que não é boa. Então, como é que essa humanidade, leia-se, desde alguém que está na minha casa até um grupo, como é que ela está me vendo? Como é que eu estou contribuindo? Como é que ela sai da minha presença? Ela sai melhor ou ela sai pior? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer. O que é que a gente está causando? O que é que a gente está irradiando por onde a gente está passando, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, não existe, a única fatalidade, como a gente sabe, é da nossa própria felicidade, da nossa perfeição. Não existe a humanidade está caminhando para o caos e vai sumir. Não existe isso. Nós, como espíritas, né, principalmente, não podemos dizer isso. Porque o caminho se faz ao caminhar. A gente vai decidindo, a gente vai escolhendo. O caminho tem as ruas paralelas, tem as bifurcações, e a gente vai fazendo ele, né? Então a gente não pode perder a esperança. Uma questão interessante da luz é que a luz Jesus se coloca como luz, e a luz é um elemento imperecível, incorruptível. Não existe a possibilidade de a luz ser contaminada. Ela não se contamina, né? E aí a gente lembra que quando Jesus desceu, aqui esteve conosco fisicamente, ele não se contaminou com nada. Esse eu sou que ele traz não é uma arrogância, é uma lucidez da plenitude dele, do completo. O eu sou está desde o Antigo Testamento sendo colocado lá e previsto, o eu sou do Cristo, né? Então, independente de onde formos, podemos sim ser imperecíveis, no sentido de não deixar que nada nos contamine, nos contagie. Porque quando a gente deixa, a gente está dizendo assim, essa situação tem poder sobre mim, o outro manda em mim. E no final das contas, quem vai responder de todo jeito somos nós mesmos. Então é melhor a gente tomar a rédea mesmo, né? É melhor a gente se direcionar. E aqui, diferente daquela imagem que não tinha nada, né, simbolizando ali a escuridão, o Cristo para nós é como essa luz que está adentrando aí, né, a essa mata fechada, que vai nos dando o caminho. Se vocês prestarem atenção, a gente não consegue ver muito além. E não é à toa, é de propósito. Porque nós estamos ali, né, na ponta ali da montanha, embaixo, e a gente sabe que a visão é muito maior quando está no alto. Então a mesma coisa, nós nesse mundo, nós caminhamos dessa maneira. A gente não consegue ficar prevendo muito na frente. A gente não fica enxergando, e isso dá uma certa angústia, né? Dá um certo medo, a falta da certeza. A gente queria o quê? Ver o final. O que é que tem ali depois daquele muro? O que é que tem ali depois daquela mata? A gente quer o quê? A gente quer certezas. Mas se a gente tivesse certezas, é porque o caminho da gente já estava delineado. E aí qual o mérito da gente, né? Em poder escolher esses caminhos, voltar, tropeçar, cair, se levanta. É um aprendizado, né? A gente não deve se incomodar com isso. Então Jesus vai trazer para a gente as bem-aventuranças, lá em Mateus, de novo, no capítulo 5, e ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças que são promessas. Promessa de um Cristo, a gente não precisa ter dúvida, né? Não sou eu prometendo, não é a Andresa prometendo, é um Cristo prometendo.
é uma palavra que se cumpre, né? Então, os que choram, mas os que sabem chorar, serão consolados, né? Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo vai nos dizer o seguinte, que alegrai-vos em tudo. Paulo de Tarso. E a ideia aqui é essa, porque quando a gente está no choro, na aflição, se a gente começa a pensar, em vez do ponto de vista material, físico da gente, e a gente pensar do ponto de vista espiritual, a gente ampliar essa visão, a gente vai compreender que no momento do choro é uma prova que eu estou podendo fazer, né? No momento de choro é a vontade de Deus, e a vontade de Deus a gente não consegue sondar, né? É aquele caminho ali que a gente não vê, né? E que a recompensa, eu passando de uma forma resignada por essa aflição, a alegria é centuplicada. A gente não tem noção dessa alegria. A gente provavelmente poucas vezes na vida, e muitas pessoas nunca experimentaram essa alegria que a gente não entende quando vê às vezes uma pessoa na cama, temporariamente, né, enfermo do corpo, mas saudável do espírito, e a pessoa está ali impossibilitada, né, de transitar, de se levantar. Do ponto de vista da gente, está presa ali, mas o espírito está livre, porque a pessoa está bem. A cura espiritual já aconteceu, que é mais importante do que a física. Aí a gente vê e fica meio sem entender, como é que essa pessoa está alegre? Como é que pode? Por coincidência ou não, né? Eu estou acompanhando uma pessoa que tem 70 e poucos anos, e ela perdeu as duas visões. Ela está cega dos dois olhos, e foi algo muito rápido, em menos de 6 meses. Então imagina, você viu, né, tudo, e de repente uma escuridão, a treva. E aí passa por momentos, né? Foi o que aconteceu. Ela passou isso aqui tudo. Uma prova, uma expiação, a gente não sabe, mas algo nos diz que é uma prova, porque ela está superando, está resignada, está tratando essa tragédia, digamos assim, como esse momento da caminhada, a palavra dela mesmo, da pessoa. Olha que bonito, esse momento da caminhada que ela está, né? Mas no primeiro momento foi o quê? Trevas, escuridão. Aí vem o desespero, o nada, o escuro, a desorientação, aquele primeiro slide, né, que a gente viu. Poderia ter reagido com raiva, que vem ali do orgulho, né? Por que comigo? Por que com minha mãe? Por que com minha amiga? Né? Por que com meu marido? É isso que a gente pensa, né? Que vem da agressão, mas poderia também entrar nessa confusão, nesse coping religioso, que os cientistas chamam de coping religiosos negativos, quando você vai achar, diante de algo que te acontece, uma fatalidade, que Deus castigou, que eu fiz alguma coisa errada, que eu sou ruim, que eu estou pagando alguma coisa. Então, olha só, pega o acontecimento e faz esse coping religioso negativo, que é justamente tentando justificar uma tragédia da pior forma possível, inclusive culpando Deus às vezes. Deus não é bom, né? Aí chega um momento de querer barganhar com Deus, de querer fazer trocas, de querer fazer acordos, de querer fazer, né, as promessas, digamos assim. Mas o Emmanuel tem uma mensagem dele muito bonita, que ele vai tratando desse momento, né, que a gente tem essas provas, essas expiações. Ele até no livro, eu esqueci o nome do livro, ele vai
desenhando assim umas escadas, né? Porque esses sentimentos aí é como se fosse uma ladeira, né? Abaixo, que você vai para o fundo do poço. E aí ele vai dizer o seguinte: vai chegar num determinado momento, lugar, que a gente não vai ter outra opção a não ser levantar. Porque chega um momento que a gente não vai mais suportar o sofrimento. A gente não vai mais suportar ficar naquele local que não tem mais esperança, né? E aí esse é o momento justamente que você começa da subida, novamente, né? Bom, desculpa. A gente tem algumas maneiras de ser luz, de captar essa luz de Jesus, porque olha só, é um ser de luz, ele está emanando o tempo todo. Raul Teixeira diz o seguinte, que é como se a gente estivesse debaixo de um guarda-chuva e a gente ficasse sempre todo com o guarda-chuva aberto. E as bênçãos estão sendo jorradas e estão caindo. Não cai na gente. Esse guarda-chuva é o quê? É a desconexão, é a falta de prece, é a falta de humanidade, é a descrença, é o caminho totalmente voltado para as coisas materiais. Então vai caindo. E aí ele diz que quando a gente fecha esse guarda-chuva, se fecha para todas essas distrações, Joana de Ângeles trata como essas distrações do mundo, né? Que distraem a gente mesmo. Quando a gente fecha, aí as bênçãos caem em cima da gente. Elas são jorradas incessantemente. E aí o que é que eu tenho que estar? Receptivo. Como é que eu estou receptivo? Quando eu estou fazendo bem, quando eu estou pensando coisas positivas, quando eu estou acolhendo alguém, quando eu estou estudando, quando eu estou investindo em mim, trabalhando, quando eu estou fazendo qualquer coisa que seja útil, que seja digna, que seja para o bem, quando eu estou em prece, quando eu estou velando alguém que está doente. Enfim, tem um livro também, O Médico Jesus, que é de José Carlos de Luca. Não é uma psicografia, ele escreve inspirado. E ele vai dizer, o prefácio é Dr. Bezerra de Menezes, que faz. E Dr. Bezerra de Menezes vai dizer o seguinte, que os espíritos, a espiritualidade amiga, fica assim à espreita da gente, esperando a hora que a gente vai dormir. Porque se a gente fizer uma prece, facilita dar um passe na gente. Pode levar a gente para fazer uma cirurgia, para assistir uma palestra, para se reconciliar com alguém. A espiritualidade espera quando a gente senta à mesa que vai se alimentar uma prece. Se a gente se conecta, faz uma prece ali, eles vão depositar fluidos salutares no alimento para o nosso próprio refazimento. Então, a todo momento nós estamos sendo cuidados. Agora falta a gente ligar o Wi-Fi, né? Tem que ligar. Se a gente corta a comunicação, se a gente não pensa em Jesus, se a gente não faz a nossa prece, não ora, né? Se a gente... Aí vamos lá, o que é que a gente faz? Parece que são coisas que... Não, isso aí tem alguma coisa a ver com fazer o bem, né? Com luz. Tem sim, apreciar seus talentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nada eu vou fazer para o outro ou com o outro se eu não fizer antes comigo mesmo. Ok? Então aprecie seus talentos, mas elogie também os talentos dos outros. Isso aí é uma forma de treinar o orgulho. Porque o orgulhoso é só ele, né? Que é bom, que sabe, né? Mas aí quando a gente, exatamente, aí quando eu, nossa, eu sou demais, eu sou maravilhosa. Mas fulana também faz isso. Então quando eu começo a fazer esse exercício, me elogio, mas elogio o outro, eu já estou, né, nessa atividade de reconhecer o outro e de dividir essas coisas, né?
A gente se avaliar honestamente, sempre, o que eu fiz, por que eu fiz isso, qual foi a intenção. Mais importante do que o que eu fiz qual foi a intenção que eu coloquei nisso. Eu distribuo sopa todo sábado. Ok, por que eu faço isso? Qual é o sentimento que eu tenho? É porque eu acho que eu tenho que fazer o bem? É uma obrigação? É porque eu tenho medo? Eu ainda tenho aquela mentalidade de troca, né, com Deus, de um Deus que eu temo, que eu tenho medo que Ele me castigue, que eu tenho medo de ir para um umbral, que a gente já está, né, na realidade. Mas será que é isso? Ou será que a minha intenção é, poxa vida, é tão bom tomar um prato de sopa quentinho, está tão frio, né? Então a gente avaliar quais são as intenções da gente. E isso não tem nada demais, não é vergonhoso, isso aí não é para a gente se punir, para a gente achar que a gente não é bom, não. Autoconhecimento não é a gente se criticar. Exercitar o autoconhecimento é a gente se observar. Se observar como se estivesse observando outra pessoa. Que aí fica muito mais fácil a gente atuar. Poxa vida, isso aqui eu não estou com a intenção muito legal não. Minha intenção é meio assim, eu tenho medo mesmo. Eu acho que é bom eu fazer o bem para não ter problema quando desencarnar, né? E ok, é um caminho. É o caminho que a gente está fazendo, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente ter consciência faz com que a gente vá trabalhando, né? E tentando mudar isso aos poucos, sem pressa, sem se violentar. Entender as nossas limitações. Jesus entendia muito bem as nossas limitações. Que a gente tem a hora certa, né? Que a gente tem um tempo certo de compreender as coisas, né? Com o moço rico foi assim. Quando ele disse, larga tudo e segue-me, foi para dar um choque, para ele pensar sobre aquilo. Jesus sabia que ele não tinha condições. Ele estava com o foco dele na corrida, né? Na ilusão do mundo. Reconhecer as próprias dificuldades, né? Não se comparar com os outros. E nem comparar as pessoas também. Um erro enorme da gente é, com criança a gente faz muito. Seja bonzinho igual ao seu irmão. Né? A gente pensa que está fazendo, estou dando um exemplo bom para ele seguir. Não, eu estou dizendo assim, como a gente tem essa tendência a pensar no negativo, a criança vai entender, eu não sou bom como meu irmão, eu não sou bom. Eu não sou organizado como ele. Né? Cada um tem que ser tratado separadamente. Né? Então, nem a gente se comparar, porque isso é uma coisa infinita. Da mesma forma que tem milhões de pessoas, espíritos evoluídos à nossa frente, pessoas mais inteligentes, pessoas com sucesso, da mesma forma, tem esses milhões na retaguarda, que precisam o quê? Aprender com a gente. E a gente vai usar da nossa generosidade, para puxar quem vem atrás também. Essa é a ideia, né? Não ter medo de cometer erros, de tomar decisões erradas, né? Não ter vergonha de procurar orientação, de conversar, né? De falar, de procurar um médico, né? De procurar um atendimento fraterno. Não ter medo de procurar ajuda, né? Não ter medo de falar. Isso é vulnerabilidade. A vulnerabilidade, quando a gente sabe lidar com ela, nossas fragilidades a gente consegue compartilhar, vai existir um laço entre a gente e o outro, porque a vulnerabilidade é uma coisa que tem todos nós. Então nos liga, nos une. A gente se entende quando um diz assim, eu tenho tal dificuldade, eu também tenho, então, nossa, e eu tenho tal. E aí você se sente aconchegado, né, acolhido, poxa vida, né, eu não sou o pior das pessoas, eu não sou o único, a única das pessoas. Não, cada um tem sua história e suas questões. Né? Praticar a gentileza sempre
Joana de Ângeles, no livro A Psicologia da Gratidão, que é o último livro dela, né? O último livro, assim, da série psicológica, o 16º. Ela vai dizer que a gratidão é o nível mais alto que tem de um espírito nobre. Um espírito nobre, ele já entendeu tudo. Ele é grato por respirar, né? Ele é grato por ter levado uma topada, porque talvez se ele não tivesse levado aquela topada, ele ia chegar onde não deveria. Então, é um estado de espírito. E ela diz assim, quer exercitar a gratidão? Quando você fizer algo de bom para alguém, vire-se rapidamente para não dar tempo da pessoa te agradecer. Que ela é assim, né? Ela é aquela mãe amorosa, mas ela fala com firmeza. Então, assim, fez alguma coisa de bem, espera agradecimento, então, ok, já recebeu aqui na terra o que precisava. Então, assim, dá as costas antes que a pessoa pense em agradecer, em ser grato a você. Para quê? Para que se torne natural, para que se torne independente de algo. Você vai, imagine, quando chegar o tempo que a gente automaticamente amar, vai ser bom demais. Porque a gente faz um esforço, né? A gente ainda consegue amar aqui os próximos, né? Como os judeus mesmo, amo a mãe, amo o pai, amo o marido, a filha, um irmão, um amigo, um outro amigo, né? E a humanidade, os inimigos, e a parentela espiritual, e os obsessores. E aqueles que cometem crime hediondos. Quem vai amar? Né? Isso aqui é muito bom. Permaneça sendo um aprendiz. Mestre, nós só temos um, que é Jesus. Só. Não existe outro, certo? No planeta Terra, não existe. E nós somos eternos aprendizes. Tem um amigo meu lá, Cordé Faiado, que ele é lá da Federação de Mato Grosso. E aí ele tem um mantra que é bem bonito, eu não sei todo não, mas ele vai dizer assim, porque ele diz que a gente, para treinar o alto amor, sabe como é que a gente treina o alto amor? A gente lembrar que somos filhos de Deus, que Ele nos ama. E aí ele vai dizer, eu sou filho de Deus, dono do universo, meu mestre é Jesus e eu sou um eterno aprendiz. O aprendiz pode errar, o aprendiz pode perguntar, o aprendiz pode pedir. Nós somos aprendizes. Ajude os outros. Não sei como resolver esse problema. A gente não está aqui para resolver o problema de ninguém. Mas eu posso escutar. Eu posso fazer companhia. Eu posso fazer uma prece. Eu posso até fazer um café. É um carinho, não é não? A pessoa está ali, fazer um cafezinho, fazer um chá para aquela pessoa, que ela está meio assim. Um simples perguntar, não precisa a pessoa dizer nada, mas um simples perguntar. Está precisando de alguma coisa? A pessoa já se sente vista. Porque é muito difícil nos dias de hoje nós sermos vistos. Porque as pessoas estão nas telas, a gente sabe, né? Então sustentar um olhar, nossa, a gente desacostumou disso, né? De sustentar um olhar na pessoa. Pense nos benefícios de ser humilde e imite Jesus. Benjamin Franklin, ele tem as 13 virtudes de Benjamin Franklin, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, e a gente consegue ligar elas às bem-aventuranças. E a última delas é justamente isso que ele diz: imite Jesus, porque vai ser felicidade certa. Né? Acho que está ali, ó, no alvo certeiro. Jesus vai dizer uma coisa também para a gente. Ele vai alertar o seguinte: que quando a gente está nesse caminho, é um caminho que para os outros vai parecer estranho. Vai parecer que a gente é alienado,
que a gente é idealista, é um sonhador, que a gente é um fanático. Vai aparecer aquele que não quer que você vá para aquele caminho porque vai perder a companhia. Então ele vai nos alertar, ó, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa da justiça, quer dizer, da lei, né? No caso é lei de amor, que a gente fala. Então, o que a gente deve esperar? Toda vez que a gente estiver fazendo um esforço para ser bom, para agir de maneira correta, para ser ético, para ser moral, toda vez que a gente tiver esse esforço, a gente vai ter muita gente para tentar impedir, para desvalidar. Isso aí a gente deve esperar. É até assim, se está acontecendo isso, eu estou no caminho certo. Estão me perseguindo, então é porque eu estou no caminho certo, né? Paulo vai dizer isso aos Gálatas, ó. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Então, como é que a gente agrada aos homens? Quando a gente se entrega a todos os tipos de vícios, homem no sentido dessa parte material, terrena, da gente, dos instintos, né? Orgulho. Então, quando a gente se entrega a isso, é incompatível uma vida com o Cristo, né? Aí tem essa mensagem aqui de Emmanuel, que eu acho bem interessante. Aquele que me segue não andará em trevas. O que Emmanuel chama a atenção da gente nessa mensagem aqui? É o que Joana também traz para a gente. A gente muito se empolga com as histórias do Evangelho, né? A gente admira o Cristo, a gente se emociona, chora, né? Quando escuta uma música que toca o nosso coração, no estudo, aquelas reflexões, né? Olha aqui, ó. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém pode coagular adorações, vou ler aqui, tá melhor, improdutiva. Então, às vezes também a gente se empolga, né, no trabalho do centro, aí a gente assume muitas tarefas, depois não dá conta. O que é isso? É uma falta de coerência entre o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo. É óbvio que existe uma distância. O fato de eu saber não quer dizer que eu já faça, não é verdade? Eu posso saber, receber informação, mas precisa de uma experiência, né, de um tratamento naquilo ali para eu poder praticar. Então, o que Emmanuel está dizendo é justamente isso, né, que aquele que segue Jesus não andará em trevas por conta dessa luz, mas que precisa de haver essa concretização dessa utilidade que tem na iluminação. Porque iluminação não é só iluminar a mente, os pensamentos com conhecimento, mas é especialmente transmitir esse calor, essa energia, né? Transmitir esse acolhimento para aquele outro que passa por nossas vidas. Qualquer um que passe por a gente. E a gente vai lembrar, tem muitos casos na literatura espírita, mas tem um clássico, né, que eu acho que é no livro de André Luiz Alves, que eles estão, acho que é no Mensageiros, que eles estão tentando fazer uma intervenção com uma pessoa que está com uma obsessão muito grave, aliás, o obsessor muito difícil de ser tratado, e todos aqueles médiuns naquela sessão tentaram convencer, tentaram doutrinar, tentaram de tudo e nada. Não tinha nada que resolvesse. E aí o que é que eles fazem? Chama uma senhorinha que
nem tinha todos esses conhecimentos, eloquência, intelectualidade, mas eram alguém que amava muito. Só essa senhora é que vai conseguir tocar o coração desse espírito. Um coração de mãe que ela tinha, né? Por quê? A gente não se conecta pela cognição com o outro. Então, por exemplo, eu não vou ser amiga de Andressa só porque alguém disse assim: Andressa é uma moça legal e tal, acho que pode ser tua amiga. Não. O que vai conectar é o sentimento. Então, no dia que eu conheço a Andressa, que a gente conversa, que a gente vê que tem coisas em comum, né? Que a gente vê que de repente tem o mesmo pensamento, e a gente gosta do jeito uma da outra, sente uma simpatia, sente que pode confiar. É o sentimento que liga, se conecta, né? Isso é muito fácil de perceber nas crianças. Quando a gente fica tentando impor uma ideia, ela nem escuta, nem dá atenção, nem olha para a gente. Mas se eu disser assim: você está triste, se ela estiver triste, ela sabe o que é tristeza. O sentimento traz ela para aquele lugar de conexão com o outro. Então é muito mais fácil quando a gente está conversando com o outro, às vezes quando a gente está até numa discussão, a gente trazer para o sentimento. E a gente também expressar isso, né? Em vez de eu dizer: eu fiquei com raiva naquele dia porque você fez isso e tal, né? Por que você fez aquilo? Se eu disser assim: olha, naquele momento eu fiquei triste, né? Eu senti assim muito desamparada pela sua amizade. O sentimento o outro reconhece, o outro sabe o que é, porque todo mundo sabe o que é tristeza, todo mundo sabe o que é alegria, todo mundo sabe o que é compaixão. Os sentimentos a gente conhece. Então, quando o outro fala do sentimento, a gente se liga: opa, isso aí eu sei o que é, eu também tenho, eu também sinto. Agora, já argumentos cognitivos, racionais, não adianta. Isso aqui é verde, não, não é vermelho e pronto, acabou. Não convence. Beleza? Então aqui, já para ir para o finalzinho, né? Eu trouxe essa imagem aqui da Pietà e da nossa Maria, Mãe Santíssima, acolhendo aí o corpo de Jesus despedaçado, mas ela só acolhe silenciosamente. E no mundo a gente também não precisa fazer barulho. Tem muitas pessoas que chegam até nós destruídas, despedaçadas, que a gente não sabe nem como consegue ficar de pé, né? Então, quando a gente fala de luz, essa luz, ela não precisa ser uma luz que vá consertar o mundo de uma vez só. Ela não precisa ser essa luz de iluminar as consciências. Não precisa ser só, né? Eu estou querendo enfatizar que essa luz é muito mais uma luz que vem da própria essência de Deus, que vem do próprio amor dele, e que não precisa nem de palavras, né? Que isso qualquer pessoa pode fazer. Esse acolhimento de uma pessoa chegar destruída até nós, esse simples abraçar, qualquer um de nós pode fazer. E a gente está sendo luz nesse momento, né? Então eu queria me despedir com essa imagem da nossa Mãe Santíssima e trazer, e de Jesus, né? E trazer da Pietà, e trazer aqui um trechinho que tem no discurso chamado O Progresso, de Leon Denis. Esse discurso é maravilhoso. Ele fez um discurso, gente, tão inteligente, tão bonito e tão emotivo, além de tudo, que as pessoas pediram para ele escrever. E aí ele fez um livro, é um livro bem pequenininho, bem magrinho, O Progresso. Esse livro é incrível, certo? E num dos últimos trechinhos do livro,
ele vai assim levantar, né, a gente, a fé da gente. Ele vai dizer, ó, tem fé em teu destino, porque ele é grande. O que nos aguarda, a gente não sabe nem o tamanho, né? A gente aqui, daqui a séculos, milhares, milênios para frente, imagina, a gente evoluindo sempre, né? Então, o destino é grande. Confia nas amplas perspectivas. Ou seja, a gente não vai estar vendo exatamente o que vai acontecer, onde é que eu vou renascer na próxima encarnação, né? O que é que vai acontecer comigo daqui a 10 anos. A gente tem essas incertezas, mas ele diz, confia nas perspectivas. Porque ele põe em teu pensamento a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Faz a tua parte e o resto deixa comigo. É isso. Confia. Só precisa confiar. Confia. Abre essa brechinha, porque eu vou potencializar. Eu vou assim colar em você. Vou plasmar. Vou misturar meu pensamento, meu sentimento com o seu. E você vai crescer emocionalmente, espiritualmente, se sentir seguro. Às vezes a gente toma uma coragem, não sabe nem porquê, né? Não sabe nem de onde vem. Às vezes a gente diz algo que, nossa, não sei nem como é que eu falei isso, como é que eu tive naquele momento, aquele senso assim de dizer algo sábio. Mas é isso, é porque você abriu a brecha, né? Caminha valente, lutador. Sobe a encosta que conduz esses cismos que se chamam virtude. São as virtudes que vão fazer, né? Que a gente vai galgando ali, vai subindo esse cismo. Dever e sacrifício. E aí, gente, entenda, o sacrifício não é o sofrimento, é o sagrado ofício. Ofício, trabalho. É a gente, o que fizer, né? A gente vai ler lá no Livro dos Espíritos que trabalho é toda atividade útil que a gente fizer, toda ação útil, né? Então, põe o sagrado no teu ofício, no teu trabalho. O que você for fazer, põe ali o sagrado. Consagre a Deus. Por mais simples que seja a atividade, né? Por mais imperceptível que seja, mas faz ali com o sentimento de sagrado, de algo que veio até você, para você dar conta, né? E Deus conta com a gente nisso. Não pares no caminho para colher as florzinhas do campo, para brincar com os calhaus dourados. Olha só, aí dizem muito, a gente não está aqui a passeio. Mas lógico, gente, que nós, por mais que a gente diga a felicidade não é esse mundo, né, a gente não pode perder tempo, mas esses sentimentos de brincar, de ver as florzinhas, a gente vai tendo a oportunidade desses momentos alegres, felizes, a partir do momento que a gente está fazendo o dever de casa. A gente vai se expandindo e a gente vai ficando sensível a essas coisas, né? Para frente, sempre adiante. Né? Então, não é à toa que o título é o progresso para frente e adiante. Significa que não vai cair, não vai tropeçar, não vai pegar o caminho errado. Não, mas vai continuar. Né? Emmanuel, ele vai dizer muito isso, né? Que a gente precisa sempre perseverar. Sempre perseverar. Não importa o que aconteceu. É o caminho, é o caminhar para fazer o caminho. Não importa, vai devagar, vai ligeiro, mas vai, se levanta, vai caminhando, vai andando. Essa é a ideia, né? É isso que vai movendo a gente, deixando a gente com essa energia, né? Realizadora, digamos assim. Né? Se a gente vê uma máquina parada, ela não tem energia. Então precisa desse dínamo. A gente precisa desse ânimo que Jesus diz, né? Encontra esse ânimo em mim. Se está desesperado, se está triste, me procura, porque esse ânimo eu tenho essa paz.
para entregar, né? E a gente recebe muito facilmente quando a gente se aproxima dele por prece, nos estudos. A gente sente tanto quando a gente está no Evangelho, né, aquela presença amorosa do Cristo, aquelas passagens que estão ali dizendo, faz dessa maneira, né? Não fala isso. É uma conversa com a gente. O Evangelho é Cristo conversando diretamente com a gente. Então eu quero agradecer, né, pela noite, pelo encontro com vocês, agradecer aos que estão acompanhando também a gente, né, pela internet, que nós possamos receber, né, essas bênçãos que são jorradas incessantemente em nossa direção, que possamos aproveitar o máximo possível para o nosso próprio bem, né, para a nossa própria felicidade daqueles que estão ao nosso redor, né, possam receber também. A gente deixar brilhar a nossa luz, que a gente já tem. Muita paz, fiquem com Deus. Quero agradecer, Cristiane, uma palestra belíssima. Que a luz de Jesus brilhe na gente, né, sempre. E aí, quero pedir para você fazer a prece final. Faço sim. É para o passe, né? Passe para aqui. Jesus, em teu abraço, Senhor, nós nos colocamos nesse momento para sentir de Ti todo o amor que o Pai tem nos dedicado. Nós nos colocamos como aqueles que estamos cansados, que estamos lutando, que às vezes nos sentimos só sobrevivendo, existindo. Mas que toda vez que escutamos a Tua voz, toda vez que cruzamos o Teu olhar, toda vez que Tuas mãos são estendidas em nossa direção, voltamos a ser aquela criança necessitada de colo, necessitada de Tua amizade, do Teu amor, e na certeza que nesse momento, nesse ambiente, em nossos corações, se acende mais uma luzinha pelo encontro amoroso e afetuoso contigo nesta noite. Que Tua luz, Mestre, possa irradiar em todas as direções, que todos os nossos irmãos possam pressentir, sentir a Tua presença, o Teu cuidado e a esperança que brota em nós quando estamos em Tua companhia. Abençoa-nos, a todos que aqui nos encontramos, aqueles que estão em nossos pensamentos também possam receber a Tua luz, o Teu cuidado. Que assim seja. Sim, seja. Obrigada.